Boa noite, família da Colmeia! Tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando uma nova fase. Quero fazer uma leitura de mercado com vocês mais completa. A gente vai rabiscando, a gente vai começar hoje pelo Ibov, que representa as maiores ações da Bolsa do Brasil. Então, quero que vocês comecem a enxergar junto comigo esse viés mais macro, para depois a gente ir para o viés mais de execução, que é exatamente lá no Winfoot. Vamos nessa? Estão preparados? Não se esqueça, se vocês estão gostando deste conteúdo, dessa nova ideia, de tudo isso que a gente está preparando com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, porque ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho. Então a ideia é que a gente seja cada vez mais juntos, unidos, porque juntos nós somos mais fortes, ok? Não se esqueçam de compartilhar com aquela pessoa que você percebe que precisa para poder crescer ainda mais nesse mercado. E não se esqueça de curtir e de comentar. Claro, vai ser sempre muito bem-vindo para a gente poder entender se vocês estão gostando, o que mais que a gente pode fazer para sempre somando em toda essa jornada. Então vamos lá? Vamos começar pelo Ibov, coloquei aqui exatamente no viés mais semanal. Estamos aqui exatamente a 1, 2, 3, 4, 5 semanas com alta, candles de representação com pouco pavio. Se a gente for observar, ele está exatamente num canal que vocês podem perceber aí, ó. Bateu aqui, tem oportunidade de bater aqui, bateu aqui, vamos ver como até onde que ele pode ir. Eu peguei e tracei uma fibra exatamente dessa região aqui, ó, para que vocês possam entender até onde que ele pode chegar. Quando eu peguei exatamente essa região aqui para a gente poder trabalhar nessa FIBO, eu percebo que ele bateu no 161,8, que é exatamente no 149 mil, e tem agora um potencial de chegar até os 261,8, com 168 mil mais ou menos lá no bola a bola. Se a gente já vai para um viés mais de diário, o que a gente começa a perceber? Que ele está, olha isso, inédito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele teve 15 dias consecutivos de alta, foi um marco histórico na Bolsa do Brasil. E agora ele está corrigindo de forma lateral. O que nós temos aqui no índice, no ETF da Bolsa? Então, a gente tem aqui um canal, vamos traçar este canal, ó, exatamente aqui. Se a gente pega nesse canal, ele tá batendo exatamente no topo desse canal aqui. Então, ele bateu aqui, ele tá batendo aqui agora, bateu aqui, bateu aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Ele está chegando numa região que a gente percebe à esquerda, principalmente, que nós temos aqui uma resistência importante nessa região aqui. E também temos uma outra região importante aqui, ó, nesses topinhos, que bate aqui e bate aqui. Então, olha que interessante, olha como o preço bate e sente, olha como tinha aí um histórico de preço importante nessa região, perto aí dos 159.310. Eu viés semanal e ele está chegando no meu topo do meu canal, o que pode acontecer? Ele pode respirar, de novo, ainda não sabemos como que esse preço vai respirar. O preço vai respirar de lado, o preço vai respirar com uma certa retração, como que ele vai fazer tudo isso? Ainda não sabemos. Por enquanto, o que nós temos que observar é que ele chegou exatamente num alvo importante aí, num topo de um canal importante, que pode ser que ele sinta de alguma forma para ele ter uma leve respiração. Se a gente já olha para um viés mais de diário, pegando exatamente também essa região aqui, ó, e espelhando tudo isso, né, fazendo um movimento para a gente poder entender até onde que nós podemos chegar com tudo isso, ó, a gente já percebe que temos aí um possível alvo lá no 161.542 de 200% de FIBO. E a média curta ela está acompanhando o preço, tanto é que o preço bate, o preço sente. Ainda nada se fazer a ponto da gente querer vender de forma aleatória.
Chegou num possível alvo, olha lá, bateu e sentiu exatamente no topo desse canal. Então, enquanto isso, a gente observa o que o mercado vai fazer e simplesmente segue o que esse mercado está nos mostrando para a gente poder ter ainda mais cautela. Se eu olho pelo tempo gráfico dos 60 minutos, ele está batendo na mesma região, ó, bateu uma, bateu duas, bateu três. E por enquanto ele ainda está nessa região aqui de metade desse movimento. Então, nada se fazer. Observar todo esse fluxo, o que vai acontecer aí amanhã, tá? Vamos para o dólar. O dólar, quando a gente olha para um viés mais semanal, o que nós temos aqui no dólar? Nós temos ele numa região super importante, aonde ele está sentindo esse preço, porque ele já bateu algumas vezes aqui, então ele tem vários suportes importantes aqui nessa região. E aí, precisamos entender que ele está batendo exatamente nessa região, ó, que tem bastante preço aí para poder ir segurando essa região. Se perde essa região aí, se ele confirma esse pivôzinho aqui, que por enquanto é o que está me mostrando, aonde que seria meu alvo para ele? Eu preciso entender que por enquanto nós temos o que aqui, ó? Possíveis regiões de preço que o dólar pode segurar, baseado no passado dele, ó, exatamente algumas regiões importantes aí, aonde ele bateu algumas vezes. Então, nós temos aqui regiões de 52,12, 50,24, depois 49. Então, são 49,30. São pontos que a gente precisa prestar atenção, o que ele vai fazer aí. Se a gente pega uma FIBO e trabalha também com uma projeção, quais são os alvos baseado nesse pivôzinho aqui, temos o 130,9, que é o 52,75, que é mais ou menos aonde chegou, e depois 51,97, que dá o 161,8, e depois 5,100, e depois 5,943, conforme vocês estão vendo por aqui, tá? Se a gente já olha tudo isso no diário, o que nos mostra? Que, de fato, ele chegou, ele rompeu, ele, né, fez todo esse pivôzinho aqui, e agora ele está numa possível respiração depois que ele bate no alvo do 130,9. Então, agora nós precisamos observar o que ele vai fazer nessa região aqui, que acaba sendo uma região super importante. Está nos mostrando, por enquanto, que ele está no movimento de respiração sem violência, sem agressividade, com 1, 2 e está indo para o terceiro candle aqui. Então, vamos observar o que ele pode fazer aqui amanhã. Se a gente já olha no viés mais de tempo gráfico dos 60 minutos, a gente já começa a ver que ele está numa possível marcação de fundo, exatamente numa região que ele está batendo e sentindo, ó, como se fosse um caixote. Então, são pontos importantes aí para a gente poder prestar atenção. Ele saindo desse caixote, ele tem aqui como possível alvo, ou se não aqui para baixo, como eu já mencionei para vocês aí no viés mais macro. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar e de curtir se foi útil para vocês. Me sigam no meu Instagram, Bruna Catarina Oficial, para vocês poderem ficar por dentro de tudo que eu posto e sempre pensando naquele mindset, como podemos crescer juntos. Conte comigo. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.